Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta segunda-feira vamos com a parte 2 da gigantesca entrevista, quase 1 hora de duração, entrevista de Marcelo Teixeira, o presidente do Santos Futebol Clube, à Rádio Bandeirantes. No vídeo de ontem, domingo, nós falamos especificamente sobre o Neymar. E aí nós falamos do Marcelo Teixeira, good cop, bad cop, o que morde assopra, o que elogia o Neymar, o que dá um recadinho mais afiado para o Neymar. E hoje nós vamos falar principalmente sobre o que o Marcelo Teixeira pensa da SAF, negociações e também a situação financeira do Santos. Não sem antes dar alguns recados. Primeiro, pedir para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho se for novo por aqui, comentar, compartilhar e hypar esse vídeo. É muito importante. Convidá-lo também para se tornar membro do nosso canal. Segundo recado, eu tive que forçadamente trocar de celular porque o meu antigo celular deu problema e este celular que eu estou usando para gravar esse vídeo não comporta o meu glorioso microfone, meu companheiro de tantos vídeos. Então eu estou gravando sem microfone, diretamente no microfone deste celular, e pode ser que o áudio não fique tão bom assim. Pode ser, inclusive, que vocês nunca vejam esse vídeo se eu estiver depois no pós-gravação achar que o áudio ficou ruim. E em terceiro ponto, vocês estão vendo que há feixes de luzes aqui? Não, eu não estou gravando no Paraíso, eu estou vivo da Silva, mas eu não sei porquê, eu sempre gravei aqui, estou na casa dos meus pais, vim aqui almoçar, hoje é segunda-feira, dia de sessão da Câmara, eu sempre almoço aqui antes de ir lá para acompanhar a sessão, né? Eu sou jornalista, vocês sabem, e sempre ficou assim, nunca mexi com a luz. Hoje ficou aí com esse visual como se eu estivesse no paraíso. Eu peço a compreensão de vocês. Eu ainda estou me adaptando com este novo telefone celular, mas eu espero encontrar soluções para os próximos vídeos, tá bom? Dados os recados, já falei demais, vamos repercutir o que disse Marcelo Teixeira. E eu vou começar sobre o assunto principal que vai demandar uma análise um pouco maior da minha parte, que é SAF. Será que o Santos vai virar SAF? Será que o Santos será vendido? O que o presidente do Santos pensa sobre SAF? E eu separei aqui trechos da resposta do Marcelo Teixeira para a Rádio Bandeirantes e eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas para o primeiro trecho do presidente do Santos. O modelo de SAF não vai ser do Marcelo Teixeira. O quadro associativo vai decidir. Aí vai ser um caminho de progresso para um clube que sofreu muito nos últimos tempos, mas que vai voltar às glórias. Fecha aspas. Nesse primeiro trecho você vai dizer, então quer dizer que o presidente do Santos é a favor da SAF. A SAF vem aí? Não. E eu vou te mostrar por quê. Aspas de novo. Eu vou me atrever a dizer, os oposicionistas no ano passado diziam que a única solução era a SAF, quase que unânimes. O Santos no ano passado pelos desafios que tinha. Imagina vender como outros fizeram com valores irrisórios. O caminho do Santos poderia ser igual ou pior, vendido no momento de baixa. É como a Bolsa de Valores, com ações baixas. Alguns envolvidos pensam que é a hora, assumir o Santos, tumultuam nas redes sociais, SAF, SAF, SAF. Concordo, mas não como queriam fazer. Fecha aspas. Eu vou voltar já já. Então perceba, você torcedor do Santos, você inscrito do meu canal, você que é mobilizado nas redes sociais, o presidente Marcelo Teixeira está dizendo que você que pede SAF, eu que peço SAF, nós estamos tumultuando. Não, presidente, com o devido respeito que o senhor merece, nós não estamos tumultuando. Sabe por que a gente quer SAF? Porque a gente sabe que com esse modelo de gestão, o Santos não vai a lugar nenhum. Quer dizer, até pode ir. E esse lugar atende pelo nome de ruína, de falência, atende pelo nome de fracasso, atende pelo nome de retrocesso. É por isso que a gente clama e pede por SAF. É porque os Santos, os santistas, não aguentam mais os Marcelos Teixeiras, os Andrés Ruedas, os Odílios, os Pérez. É por isso que a gente pede SAF. É por isso que a gente pede SAF, tá bom? Não é porque a gente está tumultuando, não. É porque o Santos está tumultuado e a gente quer sair do tumulto, a gente quer paz. A gente quer paz, né? Mas vamos seguir. E aí ele fala, né, que não pode vender em baixa, ele diz, de novo, abre aspas, foi o que ocorreu com outros clubes, com valores que não condizem. Poderia ser no Santos na segunda divisão, sem receitas e com dívidas. Poderíamos fazer uma SAF rápida e desvalorizar. Temos tudo para valorizar o Santos reposicionando o clube. É incalculável quanto vale o Santos. O Santos não tem preço hoje.
Fecha aspas. Eu vou comentar esse trecho de novo. Temos tudo para valorizar o Santos reposicionando o clube. Valorizar como, presidente? Valorizar como? Como que a gestão do senhor está valorizando o Santos? Eu não consigo entender. Que coisa moderna, revolucionária a gestão do senhor trouxe para o Santos? São as mesmas práticas do começo da década, do começo do século, perdão. Do começo do século, dos anos 2000, quando o senhor foi presidente. Está reposicionando o Santos como? Sendo eliminado na primeira fase que disputa da Copa do Brasil pelo CRB? Com um monte de transfer ban? Com o presidente do Cuiabá chamando o Santos de caloteiro em rede nacional para quem quiser ouvir? É assim que nós estamos reposicionando o Santos? Nós estamos reposicionando o Santos com contratações como foram feitas esse ano, dos Tassianos, dos Léo Godóis, dos Verons. O Santos está sendo reposicionado com um monte de assessor que não tem cargo oficial no Santos, mas sai por aí falando como se representasse o Santos. É assim que o Santos está sendo valorizado? Tem certeza, presidente? Tem certeza, presidente? Então, assim, não consigo ver respaldo na realidade nisso que o senhor está falando. Eu só concordo o seguinte, é imensurável quanto vale o Santos. Esse trecho que o senhor fala, o senhor tem razão. Mas também não adianta, presidente, botar o preço lá em cima porque ninguém vai comprar. Eu vou dar o crédito aqui de novo. O jornalista Rodolfo Gomes trouxe uma informação que eu não sabia, porque eu assisto jogos da NBA, mas eu não sou um profundo conhecedor. O Los Angeles Lakers, que é o atual time do LeBron James, era o time do Magic Johnson, foi vendido lá a franquia recentemente pelo valor de 10 bilhões de dólares. Meu Deus do céu! Isso dá mais de 60 bilhões de reais. O Santos não vale isso. Quer dizer, reformulando, pode valer. Talvez a história, o patrimônio do Santos, tudo que o Santos já fez no passado, possa falar, se o Lakers, tudo bem que são esportes diferentes, mas hoje o Santos pode jogar o sarrafo lá em cima e falar, eu quero 5 bilhões de reais pelo Santos? Será que pode? Não adianta jogar o preço lá em cima que ninguém vai comprar. Ninguém vai comprar. Então, uma coisa que o presidente do Santos... Eu vou voltar mais adiante aqui, peraí. Deixa eu ver aqui onde é que ele fala. Aspas de novo. Para virar uma SAF, de acordo com os desejos do quadro associativo, precisam ser valores que resguardem o direito do clube. O Santos não é clube de balcão de esquina. O Santos tem marca, ídolos, nome, cor, torcida. Uma série de questões a serem respeitadas. O que responder o mercado, vamos levar ao quadro associativo. Não vou antecipar valores, o Santos não está à venda. Tem suas dificuldades, mas não está à venda hoje. Fecha aspas. Ou seja, enterrando qualquer expectativa e esperança do torcedor que achava que na gestão do Marcelo Teixeira poderíamos ver o Santos virar uma SAF. Eu concordo quando ele diz que o Santos não é clube de esquina, que o Santos tem ídolo, nome, cor, torcida, etc, etc, etc. Mas voltemos ao tópico que eu estava dizendo. Não adianta jogar o sarrafo lá em cima, se resguardando no passado do Santos, quando a prática da atualidade é de um clube ultrapassado que parou no tempo. E mais, uma coisa que o presidente do Santos parece não entender é que é o seguinte, gente. André, você não acha que existe risco de virar SAF? Olha o que aconteceu no Vasco. Caro internauta que acompanha esse canal, sim, é um risco. Há SAFs e SAFs, assim como há jornalistas bons e ruins, médicos bons e ruins, jogadores bons e jogadores ruins. O Santos tem que fazer o dever de casa e fazer negócio com alguém que tenha reputação ilibada, credibilidade, que o valor que ele diz ter para aportar tenha respaldo, patrimônio, que tenha ali a salvaguarda financeira e que não seja um cara que eu tenho $1 trilhão. Em quê? Em criptomoedas. Sai fora dessa furada, entendeu? Então, essa é a lição de casa do Santos. Isso é o mínimo que tem que fazer. Procurar um investidor correto, que não seja trambiqueiro, que não seja pilantra. Agora, o que o presidente do Santos parece não entender e que os torcedores estão implorando por isso vejam só, o presidente do Santos disse que não é hora de comprar o Santos em baixa. Tudo bem, nós podemos discutir isso, mas vamos lá, gente. Cruzeiro e Botafogo foram comprados em alta ou em baixa?
Alguém se esqueceu que há 4, 5 anos atrás o Botafogo estava disputando a Série B contra Sampaio Corrêa, contra times desse tipo, e hoje o Botafogo está ganhando do Paris Saint-Germain no Mundial de Clubes? Por quê? Porque virou SAF. O John Textor comprou para evitar que o clube fechasse as portas. Olha onde está o clube. O Cruzeiro, gente, agora sob a gestão do Pedrinho BH, antes do Ronaldo, o Cruzeiro era notícia nas páginas policiais. Pilharam o Cruzeiro, assaltaram o Cruzeiro. Foi comprado em baixa. Olha o Cruzeiro aí agora com o Pedrinho, brigando para ser campeão brasileiro. Então, é óbvio que a gente quer que o Santos seja vendido pelo maior valor possível, mas tem uma etapa anterior que os dirigentes do Santos estão se esquecendo. A gente quer a SAF porque a gente não vê saída. Não vê saída. Arrecadando o que o Santos arrecada, sem SAF nós vamos aonde, gente? Meu amigo e minha amiga, me responda. Quando a Vila está lotada, dá 800 mil de renda. Os nossos rivais aí estão jogando para 3, 4, 5 milhões. A final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo, deu 24 milhões de reais. Um número estarrecedor. Quantos jogos o Santos precisa fazer para embolsar 24 milhões de reais em bilheteria? Então é isso que o presidente do Santos não entende. É isso que o presidente do Santos não entende. E é por isso que eu acho que chegou a hora do torcedor santista fazer um apelo a todos os opositores do Marcelo Teixeira. Primeiro, o nível da oposição tem que melhorar, tá? Porque tem muito candidato pé de chinelo aí, tá? Ou possíveis candidatos. Primeiro tem que melhorar o nível dessa rapaziada, mas em segundo lugar, que eles deixem o ego, a vaidade de lado, se unam em torno da candidatura que se apresentar mais viável e que a proposta desse bloco seja a SAF. O Rueda ganhou com o estelionato eleitoral da quitação da dívida do Santos pelo Kleber Reis. Quem se lembra do zagueiro Kleber Reis? Ali ele deu o checkmate dele e ganhou a eleição. O Marcelo Teixeira, o checkmate, o golpe de misericórdia, foi a foto com o pai do Neymar, que aguçou o sentimento de esperança no santista. Sabe qual vai ser o checkmate, o golpe de misericórdia, a bala de prata do próximo presidente do Santos? Uma proposta factível e viável de SAF. Quem fizer isso será eleito presidente do Santos, porque a torcida não aguenta mais e sabe que com esse modelo falido, arcaico, das catacumbas, que fede a naftalina, o Santos não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. É o que eu penso sobre isso e é o que eu penso que o Marcelo Teixeira está ignorando, propositadamente, na minha opinião. Tá bom? E só pra gente fechar, 13 minutos de vídeo, só queria dizer uma coisa. Na entrevista, alguns tópicos rápidos, curtinhos. Na entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente do Santos disse, sem ser contestado, que no ano passado a gestão terminou com um superávit de 60 milhões. Isso é mentira. Se você não acredita em mim, procure aí o balanço do Santos ou procure reportagens. O déficit foi de 100 milhões. Não teve superávit de R$1 sequer. O balanço do Santos, muito pelo contrário, aponta 100 milhões de déficit. Então o presidente do Santos mentiu e não foi contestado. Isso é importante que seja dito. 2. Reforços. Ele foi questionado especificamente sobre Igor Vinícius e Mike. Sobre o Igor Vinícius, olha o que ele disse, abre aspas. Há um entendimento entre as diretorias sobre o Igor Vinícius, mas ainda não há um desfecho final sobre o jogador. Fecha aspas, as diretorias de Santos e São Paulo. O Igor Vinícius só não será jogador do Santos se ele for reprovado nos exames médicos. Sobre o Mike, aspas de novo. Gosto de mostrar transparência e sinceridade, mas o Palmeiras disputa um campeonato importante e prefiro não responder essa pergunta nesse momento. Fecha aspas. Ou seja, não negou que o Santos negocia, mas não deu detalhes, porque o Palmeiras, aliás, entra em campo já já contra a Inter de Miami, o time do Messi, às 10 horas da noite. Quando o Palmeiras for eliminado, se é que será eliminado, nós devemos ter ali um avanço nessas tratativas, mas o Santos tem interesse. E para fechar, jogos em São Paulo. O presidente do Santos disse que conversou com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, para firmar um entendimento para que o Santos possa jogar no Morumbis algumas vezes. A primeira delas seria contra o Flamengo, o segundo jogo depois da volta do Super Mundial, mas que poderia ocorrer de 2 a 3 jogos. Uma coisa que eu não entendi, para fechar o vídeo, o São Paulo terá um calendário de shows nesse segundo semestre, shows no Morumbis.
e que o São Paulo precisaria de lugar para jogar. O São Paulo jogaria 2, 3 vezes na Vila e o Santos jogaria 2, 3 vezes no Morumbis. A minha dúvida genuína é: vai ter contrapartida? Por que você está falando de contrapartida, André? Vamos lá. Se o São Paulo lotar a Vila nos 3 jogos, vai ter, vamos arredondar, 45 mil pessoas, somando os 3 jogos, 15 mil em cada. O Santos contra o Flamengo deve levar só nesse jogo esse tanto de gente, né? O Santos teria uma bilheteria muito maior. O São Paulo vai exigir um percentual dessa bilheteria? Porque na Vila Belmiro vai dar o quê? 1 milhão de renda, se muito? 3 jogos, 3 milhões. Se o Santos botar 50 mil contra o Flamengo, é capaz de já bater esses 3 milhões num jogo só. Teriam outros 2. Como que vai equacionar isso? Vai precisar equacionar? Isso não ficou claro. Mas esses foram os tópicos dessa parte 2 da entrevista de 1 hora do presidente para a Rádio Bandeirantes que eu queria destacar. SAF, reforços, a situação financeira do Santos e jogos em São Paulo. Tá bom? Peço para que você comente, deixe o seu like, se inscreva se for novo por aqui. Muito prazer, seja bem-vindo. Desculpe mais uma vez pela qualidade do áudio e por esses feixes de luzes que estão aqui, ó, exatamente aqui nessa direção. Não estou no paraíso, estou vivo, graças a Deus. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Fique com Deus, um abraço e até a próxima.